Um dos pontos mais controversos para mim e difíceis de entender é a questão da grande apostasia. Nós estamos vivendo hoje um esfriamento, né, ou uma distorção, digamos assim. Não é bem esfriamento. As pessoas comparecem, tem muitas igrejas grandes igrejas lotadas, e pequenas igrejas estão se esvaziando. Então eu já analisei essa questão e vi que, por um lado, o esfriamento se dá por falta de posição definida sobre escatologia. O povo está procurando entender o tempo do fim. E muitos pastores, eu até penso que eles sabem o tema, mas eles não querem tocar no tema para não se posicionar exatamente assim. Para não se posicionar. Porque hoje, se você disser que a igreja vai passar pela grande tribulação, você arrisca de perder uma grande parte de pessoas que creem que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nesse ponto, alguns pastores, me parece, né, superficialmente olhando, que não se posicionam para não decidir a sua igreja, para não dividir sua igreja. Mas aí, a questão da grande apostasia, parece que ninguém entende e ela não está sendo vivida agora. O abandono da fé, que consta da palavra de Deus sobre que vai ocorrer na grande apostasia, é um momento em que os salvos vão esfriar na fé. E na circunstância que nós vivemos na atualidade, eu não consigo enxergar essa igreja fria, que vai ser arrebatada. Parece assim uma igreja que perdeu a graça, que eu digo é assim, a alegria. Uma igreja fria que perdeu a alegria, os dons de espírito já não se praticam mais, uma igreja que já não crê na fé do seu Salvador, e é essa igreja que vai ser arrebatada. Então eu não consigo enxergar isso dessa forma, por isso é um dos motivos que eu não creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Porque a palavra diz que tem que vir primeiro a apostasia e se manifestar o iníquo. Então, a manifestação do iníquo nos 7 primeiros anos, esses anos proféticos das semanas de Daniel, pode até ser que o iníquo, o anticristo, se manifeste tranquilo, fazendo seu plano nos primeiros 3 anos e meio, porque diz que ele vai agir e destruir tudo, no sentido de ir contra Israel, ir contra a igreja, apenas no segundo período, segunda metade. Então, onde se encaixa a apostasia, a grande apostasia? Porque não está falando de uma apostasia qualquer, está falando da grande apostasia. Onde se encaixa essa apostasia nesse sistema todo? Uma igreja fria, apostática, não é muito assim viável, né? É muito interessante. Deus a salvará a si mesmo, uma vez salvos para sempre. Parece uma situação meio caótica. Agora, se você pensar que a igreja vai passar pela tribulação, então eu consigo imaginar a apostasia, sim. Porque uma vez que na metade dos 7 anos o anticristo se manifestar e proibir a religião, proibir a prática religiosa, proibir a Bíblia, esse é um grande motivo para criar a grande apostasia. Porque o povo vai ser proibido de ir às igrejas e com isso vai criar entre aspas, esfriamento. Essa seria a grande apostasia.
E em seguida, em cima desse povo de Deus e do povo de Israel, o anticristo vai deitar e rolar. Somente nessa situação eu consigo enxergar a grande apostasia. Porque em seguida, Deus vendo a situação em que o povo dele, os amados do Senhor, a igreja, for proibida, né, de usar a Bíblia, for proibida de frequentar os templos, né, estiver encurralada pelo anticristo, o Senhor retira a igreja para que a igreja não sofra tanto. Mas eu creio que nós chegaremos lá. Nós chegaremos lá a ver o anticristo, nós vamos ver a grande tribulação, nós vamos sentir o início dela e nós vamos ser retirados daí para frente, em qualquer momento, dentro desse segundo período de mandar, dentro desse segundo período do mandatário chamado anticristo, que vai estar dominando o mundo. Eu não consigo ver apostasia fora disso. Então, é necessário muitas vezes a gente pensar e repensar essas posições escatológicas, que às vezes não tem resposta, nós não conseguimos ter uma visão clara da situação. Nós temos que pensar.